Ministério da Cultura, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Petrobras, White Martins e Estúdio Umbaracá apresentam, com o copatrocínio da Estácio, do Instituto Edux e da First RH Group, vídeo oficina do Museu da República. O vídeo começa com uma cartela branca com a frase "Este projeto conta com o patrocínio da Petrobras". Surge uma cartela bege com ícones coloridos e a frase que a apresentadora começa a dizer. E então surge a imagem dela, Beatriz Novelino. Ela é uma mulher de pele negra clara, usa tranças avermelhadas numa trança maior jogada em cima do ombro. Usa um macacão marrom claro e brincos dourados com uma pedra âmbar, seguida de cartela de logomarca dos patrocinadores já citados aqui. Novamente surge Beatriz, sentada com as pernas cruzadas à frente de uma janela de onde ao longe se vê um jardim. Com uma postura descontraída, ela segue falando sobre as curiosidades. As imagens se alternam entre pinturas, fotos antigas e cartelas que apresentam o tema de cada curiosidade, também lidas por Beatriz no áudio. Quando a música retorna, aparece uma cartela com os créditos e as redes sociais do projeto, @Rolê Carioca. Como um palácio pode ser casa de residência, casa da presidência e da ciência? Vem cá que eu vou te contar. A história do atual Museu da República tem início com o Barão de Nova Friburgo e sua esposa, Laura Clementina da Silva, a baronesa de Nova Friburgo, que foram os primeiros moradores e idealizadores do Palácio do Catete. Membros da elite cafeicultora da época, o casal encomendou o palácio entre os anos de 1864 e 1867 para ser a residência oficial da família, ainda nos tempos de Império, na região do Catete, um bairro que estava se tornando nobre, com muitos barões do café vindo residir aqui para aproveitar e desfrutar da vida cosmopolita da capital, ainda assim afastados do centro, que era sujo e mal visto, então eles não se misturavam demais, sabe? Em 1869, morre o Barão de Nova Friburgo e no ano seguinte sua esposa. 20 anos após a morte de seus primeiros moradores, o palacete é vendido para uma companhia que pretendia instaurar aqui um empreendimento hoteleiro. Antes que a empreitada fosse adiante, em 1896, durante o mandato do então presidente Prudente de Moraes, o palacete foi vendido para o governo federal, que buscava uma sede para a recém-formada República. O palácio, então, passou por uma ampla reforma para servir como sede do Poder Executivo Federal e recebeu 18 presidentes até a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília em 1960. O espaço tem, então, seu uso novamente transformado com a criação do Museu da República nesse mesmo ano. Hoje, o museu tem como missão contribuir para o desenvolvimento sociocultural do país por meio das ações de preservação, pesquisa e comunicação do patrimônio republicano que guarda. O Museu da República está de portas abertas com ações de arte e cultura, não só no palácio, mas também em seus jardins. Vocês sabem que Getúlio não foi o único presidente que morreu aqui, né? Não? Eu vou contar para vocês. Só morto sairei do catete. Com essa frase que estampava os jornais à época da crise durante a Era Vargas, Getúlio reforçava seu lugar no bairro, símbolo da presidência na época. Getúlio era um presidente popular, que fazia propaganda de sua imagem. Ele até colocou a própria face numa cédula de dinheiro. Ele estava sempre nas manchetes, e sua morte foi também um episódio conturbado que deixou a população perplexa. As escolas liberaram os alunos, o comércio fechou, as fábricas desligaram as máquinas. As pessoas saíram tontas pelas ruas, afinal, Getúlio Vargas estava morto. Ele havia se suicidado no próprio Palácio do Catete por conta de uma das maiores crises políticas em torno de seu governo. Deixou uma carta com a famosa frase: "Vos ofereço a minha morte, nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história." Mas o que muita gente não sabe é que 45 anos antes, um outro presidente morreu por aqui também. Afonso Pena faleceu no Palácio do Catete em 14 de junho de 1909 em decorrência de uma pneumonia. Na época, dizia-se que a saúde do presidente havia se deteriorado por conta da morte de seu filho e também por conta de algumas tretas envolvendo seu ministro de guerra, o então Marechal Hermes da Fonseca, que havia pedido demissão para concorrer à sucessão da presidência. Uma noite pra Frentex em 1914. Essa curiosidade é quase uma fofoca da alta sociedade lá de 1914. Vamos aos personagens.
A protagonista é Nair de Tefé, a então primeira-dama da República. Tefé foi casada com o presidente Hermes da Fonseca e nunca viveu às sombras do marido. Com personalidade forte e muitas habilidades artísticas, Nair de Tefé foi uma das primeiras mulheres caricaturistas do mundo e a primeira mulher do país a estampar uma caricatura no jornal. Ela chegou a dizer ao marido: olha, você é presidente da República, eu acho isso muito bonito, te admiro muito, mas eu só te peço uma coisa, não me impeça de fazer arte. E ele acatou. Nair tinha entre suas atribuições oficiais cuidar da vida social do casal e receber pessoas no Palácio do Catete. Uma dessas noites entrou para a história. Contrariando as expectativas da alta sociedade da época, que esperava moldes e acordes europeus, Nair de Tefé, ela mesma, tocou num violão o maxixe, o corta-jaca de sua amiga Chiquinha Gonzaga. Na época, o violão era um instrumento popular associado à vadiagem e mal visto pela elite. O maxixe, ritmo do corta-jaca, era conhecido como tango brasileiro e tinha influências diretas da música africana vinda da população escravizada. Nos dias seguintes, essa história virou um grande bafafá. Jornais, intelectuais, a alta elite, todo mundo só falava sobre isso e sobre o absurdo que foi. Rui Barbosa, que fazia oposição a Hermes da Fonseca, foi ao Senado criticar essa situação. Chamou de ultraje, criticou a falta de maneiras mais distintas e destilou um monte de preconceito sobre a música e suas raízes. A resposta de Nair de Tefé a Rui Barbosa: uma caricatura do político no jornal. Tem samba no pé do presidente? Mais ou menos. Venceslau Braz, o 7º presidente a residir no Palácio do Catete, vivia acometido de uma doença nas pernas que parecia incurável. Os médicos mais renomados não davam conta de curar o presidente, que tentava de tudo para se livrar das dores. Foi então que ele ouviu falar de uma certa curandeira que morava na região da Praça 11. Era Tia Seata, que foi convocada para fazer um tratamento à base de ervas que finalmente surtiu efeito para a paz do presidente. Curado, Venceslau prometeu a Tia Seata qualquer coisa que estivesse ao seu alcance como forma de agradecimento. Foi então que João Batista, marido de Tia Seata, foi transferido da imprensa nacional para a chefia de gabinete do chefe de polícia. Com isso, Tia Seata intercedeu não só pelo marido, mas garantiu que seu prestígio e bom trânsito entre a presidência fosse uma moeda de troca para a garantia dos festejos que aconteciam em seu quintal. Esses festejos eram regados a samba, que na época era criminalizado e recebia diversas batidas policiais, mas não no quintal de Tia Seata, a mulher que curou o presidente. Nada de magia negra, isso aqui é o nosso sagrado. Imagina ter os artigos da sua religiosidade apreendidos, sequestrados e trancados em delegacias da Polícia Civil pela cidade. Era isso que acontecia com os praticantes das religiões de matriz africana. O poder público, baseado em artigos preconceituosos e racistas durante a Primeira República e a Era Vargas, realizava batidas policiais e apreendia instrumentos de fé. Esses objetos foram eventualmente expostos no Museu da Polícia Civil sob o nome de magia negra, evidenciando o racismo religioso e o preconceito com as coisas que, na verdade, são sagradas para muita gente. Só em 2020, via pressão popular de militantes, estudiosos e líderes religiosos, que esse acervo foi liberado. Os mais de 500 itens dessa coleção foram agregados ao acervo do Museu da República, numa espécie de reparação histórica, já que as batidas policiais que autorizavam os sequestros desses itens dos terreiros vinham de ordens despachadas deste palácio. O acervo, nomeado de Nosso Sagrado, foi o primeiro tombamento etnográfico do país e é gerido em conjunto com estudiosos e líderes religiosos. Quer saber mais curiosidades sobre o Museu da República? Vem dar um rolê!